Mas graças a Deus, que fostes servos do pecado, mas obedecestes de coração a forma de doutrina a qual fostes entregue. Estudar teologia é mergulhar na palavra de Deus. Na verdade, é se entregar de coração à forma de doutrina a qual nos foi entregue. Então te convido a você vir comigo no estudo da palavra de Deus. Eu sou o professor Guilherme Santos e no nosso canal vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A videoaula de hoje nós vamos falar do pacto de Deus na teologia do Antigo Testamento no período noaico e no período patriarcal. Nós vamos falar sobre Noé, vamos falar também sobre Abraão. Há uma pergunta muito polêmica que vários teólogos tentaram responder e ainda se debatem até hoje, sobre a questão dos anjos terem relação sexual com as mulheres. E se você ficar comigo neste vídeo, nós vamos esclarecer essa polêmica de forma bíblica, ok? Então, pegue caneta, papel e a sua Bíblia e bora crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus é um Deus de pacto, é um Deus de aliança. E na linha historiográfica bíblica, se você já assistiu o primeiro vídeo, né, corre lá se você não assistiu no final desta aula, o segundo vídeo, a segunda aula, e aqui nós vamos dar continuidade e sequência ao estudo. Nós vamos ver hoje que Deus, ele no processo de estabelecer o seu reino na face da terra, ele usou mediadores, e nós vamos ver que Noé foi um mediador da parte de Deus para toda a humanidade. Eu quero também que você fique comigo nesse vídeo, porque nós vamos ver sobre a diferença da descendência de Sem e a descendência de Caim, para que nós possamos então entender essa polêmica a respeito dos anjos. Amém? Então vamos lá. Eu te convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, acompanhar conosco a partir do capítulo 4, nós vamos aqui citar alguns versículos para você ir acompanhando na sua casa. Vamos falar da linhagem de Caim e de Abel. O período noático, esse período, ele é um período que tem como característica, o que marca este período é a degradação e a decadência moral da raça humana. Esse período da aliança noática é um período que faz uma grande divisão entre a linhagem piedosa de Sete e a linhagem impiedosa de Caim. Então, quando nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 8, a respeito de Caim ter matado Abel, veja o que está escrito. E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era o cultivador da terra. E no passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias. Aqui está o segredo das primícias, da gordura do seu rebanho. E o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: por que está irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não será aceito? E se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu deves governar sobre ele. Versículo 8. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que, quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Então, esse foi o primeiro episódio bíblico de um assassinato, onde nós percebemos aqui já alguém em que o maligno havia assaltado o seu coração, o pecado já havia degenerado totalmente o coração
de Caim. Mas é interessante, só uma pequena observação, porque muito se fala por que Deus não considerou a oferta de Caim, mas considerou a oferta de Abel. O segredo está nas primícias. As primícias são os primeiros frutos. Ele deu o melhor, colocou em primeiro lugar essa questão de oferecer a Deus essa oferta, enquanto que Caim, né, deve ter renegado isso e deixado para segundo, terceiro plano. E há uma explicação em Hebreus, capítulo 11, versículo 4, onde nos dá um pouco mais de luz a respeito disso. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente, então um sacrifício excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons. E através disso, depois de morto, ainda fala. Aqui tem dois segredos. Abel ofereceu pela fé um sacrifício mais excelente. Então, tudo que você faz pela fé, a fé é a certeza daquilo que não se vê, mas a convicção daquilo que se espera, né? Então, você faz aquilo que muitas vezes não é pelo parecer lógico, matemático, material, né? Só que o destaque aqui é a maldade, né, de Caim, pela inveja de que Deus recebeu a oferta de Abel. Caim desenvolve uma nova civilização a partir de então, só que é uma civilização totalmente corrompida. E é importante a gente observar esse traço genealógico, essa linhagem impiedosa dos cainitas e essa linhagem piedosa dos setitas, né? Agora, observa só, essa civilização através da linhagem de Caim. Nós vamos observar 5 características aqui. A primeira, que Caim se corrompeu. Ele não quer mais conviver com a presença de Deus. Onde está? Em Gênesis capítulo 4, versículo 16. Olha o que diz a Bíblia. E Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, no leste do Éden. Ou seja, Caim queria distância de Deus. Quando o pecado ele corrompe o coração do homem, a tendência do homem é se afastar cada vez mais de Deus. Segundo aspecto, ele estabelece então uma nova civilização, capítulo 4, versículo 17, né? E Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e teve Enoque, e ele edificou uma cidade. Então ele está desenvolvendo aqui uma cidade, mas é uma cidade voltada para o homem, né? O humanismo, o eu, porque ele chamou o nome da cidade de Enoque conforme o nome do seu filho. Então já está buscando uma honra própria, uma vanglória própria. Desenvolve essa civilização, né? O terceiro aspecto dessa decadência moral da linhagem de Caim está na questão da poligamia. Ali no capítulo 4, versículo 19, e Lameque tomou para si duas mulheres, duas esposas, e o nome de uma era Ada e o nome de outra era Zilá. Então Lameque, descendente de Caim. Então vem a degeneração, onde também se desenvolveu a arte. 4:21 está aqui. O nome do seu irmão era Jubal, e ele foi o pai de todos os que manuseiam a harpa e o órgão. Então começou a se desenvolver aí a questões da arte, a questão da música, e também o quinto aspecto dessa degeneração, dessa decadência, foi a questão da violência. Olha Gênesis 4, versículo 23. E Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, pois eu matei um homem pela minha ferida e um jovem pelo meu sofrimento. Então alguém pisou no calo de Lameque, ele matou duas pessoas, uma era mais jovem e outra mais velha. Então a violência começa a ser propagado através dessa linhagem. Só que é interessante a gente notar, logo no capítulo 5 de Gênesis, aqui nessa perspectiva teológica do Antigo Testamento, a descendência de Sete.
Por quê? Essa descendência, que é conhecida como setitas, né? Ela representa uma descendência piedosa, né? Aquele que corre pelo certo, pelo justo, pelo bem, etc. E isso faz contraste com a descendência de Caim, que representa uma linhagem impiedosa, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, tudo aquilo que é contrário aos bons costumes, à ética e à moral. Como que eu posso fazer um contraste para te explicar que está tendo aqui uma divergência, um antagonismo dessas duas linhagens? E é importante você prestar atenção para a gente poder desvendar a questão dos anjos que contraem relação sexual com as mulheres, muito debatido nos círculos teológicos e nas igrejas por aí. Então, aqui eu quero destacar um contraste entre a linhagem de Sete e a linhagem de Caim. O quinto descendente de Caim, observe esse detalhe, o quinto descendente de Caim foi Lameque. Só que Lameque foi o primeiro polígamo, o pecado de ter várias mulheres. Gênesis 4:19, até já lemos aqui para você. E Lameque tomou para si 2 esposas. Essa descendência de Caim. Agora, a descendência de Sete. O quinto descendente de Sete, olha quem foi? Enoque. Ele foi o primeiro a andar com Deus. Tá isso na Bíblia? Sim. Gênesis capítulo 5, versículo 24. E Enoque andava com Deus e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Ele foi arrebatado, tamanha intimidade que Enoque tinha com Deus. E mais uma característica, essa linhagem de Sete, né, começou a adorar a Deus. Sete é o filho que Deus deu para Eva depois de Caim matar Abel. E está lá em Gênesis 4, versículo de número 26. Vamos acompanhar na Bíblia. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome de Enos. Então os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Então deu para perceber esse contraste na linhagem. Eu estou falando de forma bem resumida por causa do tempo. E quando nós chegamos então na aliança, no pacto de Deus com Noé, nós estamos no capítulo 6 de Gênesis. Mas olha que interessante que a Bíblia vai nos informar. Capítulo 6, versículo 5. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era apenas vil continuamente. Só que essa palavra vil aqui, no hebraico, significa todo imaginário. A palavra hebraica não significa somente imaginação, mas também propósitos e desejos. Ou seja, não resta nada. Não tem uma inclinação favorável ao bem. É apenas intenção, propósito. A maldade no seu nível mais alto no coração do homem. E Deus viu essa maldade. Seus pensamentos era vil, continuamente, era desenfreado a maldade. E nós precisamos entender esse momento, porque a Bíblia vai mostrar que neste período, Deus encontrou apenas um homem para ele não destruir a terra totalmente. Olha o que diz o versículo 13 do capítulo 6 de Gênesis. E Deus disse a Noé: o fim de toda a carne chegou diante de mim, pois a terra está cheia de violência, e por meio deles, e eis que eu os destruirei com a terra. Deus bate com o martelo. Eu vou destruir. Né? Outros versículos falam que Deus está arrependido de ter feito. É como se você contemplasse assim a frustração no coração de Deus. A obra das suas mãos, ele está dizendo para Noé: destruirei. Eu fico pensando comigo aqui, agora é a mente de um professor e também pregador, que Deus está frustrado com a obra das suas mãos, é continuamente mal, o homem não refreia, o homem não faz mais o bem, etc. E ele fala: vou destruir a raça humana. E quando ele fala que vai destruir a raça humana, realmente ele precisa tomar uma providência. Só que daí, de repente, ele está olhando para a terra,
está passeando e tal, e aí ele vê Noé, né? A Bíblia fala que ele encontrou Noé, né? Um homem, versículo 8, ó, versículo 7. E o Senhor disse: Eu destruirei o homem a quem criei da face da terra, tanto o homem como o animal, e a coisa rastejante, as aves do céu, pois me arrependi de havê-los feito. Versículo 8 do capítulo 6 de Gênesis. Mas Noé encontrou graça aos olhos do Senhor. Olha o versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé foi um homem justo, perfeito nas suas gerações. E Noé andava com Deus. A tradução de perfeito é íntegro, que é integral. Ele era completo para Deus. É interessante nós observarmos isso, que Deus olha e não destrói. Eu estava pensando comigo assim, quando chegarmos no céu, nós temos que chegar e dar um abraço em Noé, né? Nós temos que chegar, dar um abraço e agradecer a Noé, porque se não fosse por causa de Noé, né, eu não estaria aqui, você, quem sabe, né, Deus haveria destruído a raça humana, mas através de Noé, então Deus estabelece um pacto, né, e uma aliança através de Noé. E a pergunta que eu estava levantando para a gente poder chegar nesse assunto aqui dos anjos que eu falei até na introdução é assim, que como que nós estamos falando de uma linhagem que vinha sendo uma linhagem mais pura, que preservava a fé e a comunhão com Deus, que é a linhagem de Sete, né? Em contraste com uma linhagem ímpia, cainita e tal. E como que agora Deus fala, destruirei a raça humana, destruirei a obra das minhas mãos. É que aqui houve, na verdade, uma mistura e a humanidade se corrompeu completamente. Essa é uma perspectiva de interpretação teológica, bíblica, mais conservadora. A respeito dessa passagem, Gênesis capítulo 6. Presta bem atenção. E aconteceu o quê? Quando os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, as filhas lhes nasceram. E os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas de todas que escolheram. E o Senhor disse: O meu espírito não contenderá com o homem, pois ele também é carne, pois os seus dias serão 120 anos. Havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e elas lhe geraram filhos, e estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade homens de renome. Aqui aparece a palavra nefilins, que eram homens grandes ou homens gigantes. Aqui está o ponto. Há um embate teológico e há uma discussão, e talvez algum irmão já veio com, de repente, uma piadinha ou querendo te constranger ou te surpreender, dizendo, olha, você nunca leu na Bíblia que os anjos tiveram relação sexual, casaram com as mulheres que eles acharam bonita e tal, e você vai falar, talvez não, que não sabia, mas é base nessa passagem. Ao meu ponto de vista, dentro de uma, que nem eu disse, de uma linha teológica ortodoxa conservadora e biblicamente correta, podemos assim afirmar, nós chamamos essa tese de balela. Nós não acreditamos nessa tese em que anjos teve relação sexual com mulheres, com pessoas humanas. A priori, por quê? Como você ficou desde o começo do vídeo, você pode compreender. É porque houve uma mistura da linhagem. Quando o texto fala que os filhos de Deus, aqui está fazendo referência à linhagem de Sete, que vinha sendo uma linhagem que se preservava ética, moralmente, a comunhão com Deus. Eles eram os filhos de Deus. Viram que as filhas dos homens, essas filhas dos homens faz referência já a essa linhagem cainita, essa linhagem degenerada, essa linhagem que havia se corrompido. Então, quando eles casaram, né, a linhagem se cruzou, a linhagem de Caim com a linhagem de Sete, então houve uma
uma maldade no seu ápice, vamos dizer assim, para que você possa entender. Tá? E é por isso que Deus fala: meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Contenderá, a palavra contenda é discutir, entrar em disputa. O Espírito Santo de Deus querendo convencer, o Espírito Santo de Deus querendo gerar arrependimento e não conseguia. Então Deus falou: olha, não tem jeito, eu vou destruir todo mundo. E até que achou Noé. Tá? Então essa tese, tanto é que fala assim, ó, que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si a esposa de todas que escolheram. Versículo 2. Ao versículo 4. Então o texto responde a si mesmo: e havia gigantes na terra naqueles dias, e também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Ou seja, já tinha gigante, pessoas grandes naquela época, antes dessas relações, desses casamentos híbridos, mistos aqui. E olha que uma palavra interessante: os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Essa palavra entraram, dentro da cultura hebraica, no hebraísmo, até onde eu estava pesquisando, era normal. Este ato é o ato conjugal, é o ato em que aparece em várias passagens do Antigo Testamento, em que um homem, né, hebreu casa com uma mulher hebreia. Entrou nela, teve um ato, tanto é que fala que casaram, né? Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si esposas, então entraram, tomaram para si, é o ato do matrimônio conjugal. Onde você quer chegar, professor? É que se fosse uma relação ilícita, né? Uma relação de esses anjos são os anjos caídos, demônios tendo relação sexual com mulheres, é uma relação, né, abominável, uma relação ilícita. O termo usado aqui seria, por exemplo, um termo para fornicação, que é o relacionamento sexual extraconjugal, né, onde envolve traição, adultério e tal, tudo que é sorte de imundícia. E não aparece essa palavra aqui, aparece a palavra de um casamento normal, de uma relação abençoada aqui. Então, por esse argumento, e tem mais um argumento aqui, só para fechar a questão, porque o ponto não é essa polêmica em si, mas como nós estamos na teologia do pacto noético, crava-se aqui o motivo pelo qual as águas do dilúvio veio destruindo o velho mundo para ressurgir um novo mundo agora, através de Noé. Entende? O impasse que aconteceu aqui foi o ápice, foi o clímax que fez com que então Deus destruísse a raça humana. É por causa dessa mistura, né? Porque anjo, né? E teve relação sexual e casou com mulheres. Isso aí é uma invenção da imaginação, da confabulação humana, tá? Então tira isso da cabeça. Tanto é que Jesus, ele diz que os anjos, ele não casam e nem dão-se em casamento, né? Os anjos não têm sexo, os anjos não têm desejo, não têm libido, não têm vontade, tá? Então Jesus mesmo já corrigiu isso depois lá no Novo Testamento, discutindo a respeito do casamento de anjos lá. Ok, voltando aqui então para Noé, então Noé seria o medianeiro dessa aliança que Deus estava estabelecendo com o mundo. Interessante observarmos que Noé foi um homem justo em um mundo corrompido, né? Em Gênesis 6, 9 ao 12. Noé andava com Deus em meio a uma terra cheia de violência. Gênesis 6, versículo 9, versículo 13. E quando nós lemos Gênesis capítulo 9, versículo 26, nós vamos ver, e ele disse: abençoado seja Senhor, o Deus de Sem. Aqui, Noé está proferindo uma bênção sobre Sem. Ou seja, nós já estamos aqui no período pós-diluviano, né? Passou-se o dilúvio. É interessante a gente observar que no período pré-diluviano, Deus ele começou a estabelecer o seu pacto e a abençoar a linhagem de Sete, Enoque e Noé antes do dilúvio. E agora, após o dilúvio, Deus agora passa a abençoar a linhagem de Sem. E através da linhagem de Sem, nós vamos olhar
para Abraão, que é dessa linhagem, e consequentemente Jesus, a vinda de Jesus. É interessante notar isso. Eu gostaria que você só parasse para ver comigo, porque eu achei muito interessante alguns dados a respeito de Noé. Claro, não vamos falar só de Noé aqui, mesmo porque estamos pincelando o fio da história, né? A linha progressiva da historiografia da teologia do Antigo Testamento, nessa primeira parte do curso. Logo nós vamos entrar na teologia do Novo Testamento também e na teologia sistemática. Sobre a Arca de Noé, ela comportava até 35 mil animais, porém, segundo cálculos estatísticos, até científicos, segundo o número de espécies que há, a arca levou mais ou menos 2.000 animais. A arca flutuava aguentando um peso de 50.000 toneladas. Uau! O cálculo de alimentos para sustentar os bichos era de 12,7 toneladas durante um ano. Né? Com o comprimento da arca, 150 metros, 25 metros de largura, 15 metros de altura. As águas permaneceram após os 40 dias do dilúvio por mais 150 dias. Noé tinha 30 netos, mais ou menos, em 15 anos. Dá para ir contando aqui, fazendo aí uma estatística, né, se chegou a esses números interessantíssimos. Aproximadamente também fazendo conta sobre a linhagem, né, os filhos e tal, os casamentos, noras. 25 milhões de pessoas morreram nas águas do dilúvio, ok? Deixa eu fazer menção aqui, até agora não fiz nenhuma indicação bibliográfica. Esse livro aqui, Derrubando Mitos, é onde eu extraí bastante informação aqui sobre Noé, tem bastante curiosidade, tem fotos também, traz bastante luz para o nosso conhecimento. E essa coleção aqui do Macintosh sobre Gênesis, tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Tem 5 livros, que é a Torá de Moisés. Ele faz um comentário versículo por versículo e ajuda muito no conhecimento. Não são livros caros que você encontra nas livrarias, não. E lembrando vocês que nós estamos usando como texto base a teologia, que é o Manual de Teologia Moody, tá? Do Paul Enns, que é um manual excelente para nossa capacitação aqui bíblica da Palavra de Deus. Os descendentes de Sem, eles podem ser traçados na história de Israel. Arfaxade, em Gênesis 10, 22, é o ancestral dos hebreus. E Eber, em Gênesis 10, 24, aparentemente é a fonte para um nome hebreu e identifica Abraão como um descendente, lá em Gênesis 14, 13, que fala que Abraão é um hebreu. Ok? Nós vamos entrar na teologia abraâmica, do pacto patriarcal, mas nós não poderíamos deixar de mencionar um grande acontecimento pós-diluviano, que é a Torre de Babel, em 11 de Gênesis, versículo 4. Eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo alcance o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Né? A decadência, ela começa a se multiplicar, e agora eles começam a estabelecer a Torre de Babel. A Torre de Babel, segundo os estudiosos biblistas, diz que é uma zigurate, que é em forma de espiral, que era onde se oferecia adoração aos deuses. A que ponto a idolatria tinha chegado naquele período. Então o que eles queriam? Lembrando que aqui é antes de Deus dividir as línguas, né? E o mandamento de Deus era para que eles se espalhassem, para que eles se multiplicassem, enchessem a terra. Mas eles estavam fazendo justamente ao contrário. Primeiramente, 3 verdades aqui para você ver. Eles queriam a glória pessoal, versículo 4.
E eles disseram, vamos edificar para nós, glória pessoal, vamos fazer para nós, vamos pensar em nós. Então, isso aí é a síndrome da Torre de Babel, né? Quem é egoísta, pensa só em si. Eles queriam exaltar o próprio nome e trazer honra própria, né? Versículo 4. Uma cidade em uma torre cujo topo alcança o céu, e façamos para nós um nome. Então eles querem exaltar o próprio nome, aquele negócio de você querer ser famoso, querer fazer sucesso, que falem de você. Então eles estavam já desde aquela época preocupados em honra própria, em comprar uma honra própria. Mas a honra não se compra, a honra se conquista. E 4 e 3 quer dizer desobedecer a aliança de Deus, porque está dizendo aqui, façamos para nós uma torre para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles queriam, na verdade, desobedecer a Deus, como eu disse, porque Deus queria que eles crescessem na terra, multiplicassem, que eles exercessem o governo de Deus na terra, né? Ou seja, eles queriam estabelecer o próprio reino ao invés do reino de Deus. Mas sabe o que é tremendo aqui? É ver a soberania de Deus. Olha o versículo de número 8. Nós estamos em Gênesis 11. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Olha o versículo 7. Vamos, desçamos, no plural. Aqui faz várias menções, a Bíblia faz, desde o Antigo Testamento, da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três em um. É um só em uma revelação triúnica. Vamos, desçamos. Então, o Deus que é transcendente, né, que ele está longe, em outro plano, em outro patamar, também é o Deus imanente, ele desce, ele quer ter intimidade, ele quer ter relacionamento. Então está comprovado aqui. E confundamos as línguas deles, e o Senhor os espalhou dali sobre a face da terra. Por que eu estou lendo esse versículo? Porque Deus não quebra o seu pacto e ele cumpre o seu propósito. Oh, glória a Deus! Quando nós chegamos na teologia da era patriarcal, nós vamos ter a aliança abraâmica, que se encontra em Gênesis, no capítulo 12. E aqui você precisa entender essa definição de conceito de reino na aliança abraâmica, porque é primordial para o entendimento adequado do conceito de reino e o seu caráter fundamental para a teologia do Antigo Testamento. Por quê? Deus tratava até Abraão de um modo geral, como se fosse de um modo genérico. E depois das águas do dilúvio, da destruição, Deus agora ele decide começar a estabelecer o teu reino teocrático, né, através de alianças, através de pactos. E agora é o pacto patriarcal. Por que patriarcal? Porque Abraão, Isaac e Jacó, a começar com um homem, uma nova geração, uma nova civilização que Deus iria fazer. Então, é importante destacarmos então a característica deste pacto abraâmico, dessa aliança com Abraão. Então, eu quero destacar 3 princípios da natureza da aliança abraâmica. A primeira delas, isso com base na leitura em Gênesis capítulo 12, é uma aliança incondicional. O que é uma incondicional? Não há condição atreladas a ela, do tipo se é uma condição, sugerindo o seu cumprimento como dependendo do homem, se o homem obedecer, porque até agora, na aliança adâmica, edêmica do Éden, adâmica, na aliança noética, havia uma troca. Se obedecer, não quebra, senão eu vou destruir, certamente morrerá. E Deus, de fato, honrava a tua palavra, porque Deus não negocia princípios e não muda os valores. Só que é tão interessante, aí você começa a entender o conceito de graça de Deus, que é favor imerecido. Essa aliança tem como natureza, esse pacto abraâmico, uma aliança incondicional. Ou seja, Deus vai cumprir independente do homem, querer ou não, conseguir ou não conseguir, frustrar ou não frustrar. Deus vai cumprir uma aliança incondicional. É uma aliança literal, porque as promessas são literais. Fala da terra ali para Abraão e tal. E também é uma aliança eterna, ou seja, as promessas
elas iriam repercutir no futuro e, obviamente, todos nós tomamos posse das bênçãos da aliança abraâmica. E eu quero destacar para vocês, antes de terminarmos, três perspectivas da aliança abraâmica. A primeira, a promessa da terra, Gênesis 12:1. Ora, o Senhor havia dito a Abraão: sai do teu país e da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Então Deus estava pegando ele, e ele que seria um nômade, que seria um andarilho, mas ele ia dar para ele uma terra, eles teriam uma terra, começaram dando uma terra. Isso é literal, não é significativo, não é simbólico, é uma aliança literal. Essa segunda perspectiva é que Deus faz uma promessa, de uma descendência, 12:2, e eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e farei grande o teu nome, e tu serás uma bênção, uma grande nação. Só que o detalhe, Abraão tinha 75 anos de idade, e ainda não tinha filho quando Deus lhe faz essa promessa. Olha que coisa, versículo 4, assim Abraão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele, e Abraão tinha 75 anos de idade, mas Deus está fazendo uma promessa de uma grande descendência, que ele seria pai de muitas nações. Glória a Deus. E terceira perspectiva da aliança abraâmica é a perspectiva de redenção. Redenção já se enquadra, né, todas as famílias da terra debaixo dessa aliança abraâmica, que é uma aliança onde foi amplificada na passagem de Jeremias. E eu quero ler para você Jeremias 31, versículo 31 e 34. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha que coisa tremenda. Jeremias 31, versículo 31 a 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que eu fiz com seus pais no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram o meu pacto, embora eu os tenha desposado. Desposado é casar, né? Diz o Senhor. Porém, este será o pacto que eu farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Eu colocarei a minha lei no seu íntimo, e a escreverei nos seus corações, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E eles não ensinarão mais cada um homem ao seu próximo, e cada homem o seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, e desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois eu perdoarei as suas iniquidades, e não me lembrarei mais do seu pecado. Glórias a Deus. Então, já está aqui dando um rascunho para aquilo que nós conhecemos de mão cheia. Temos uma revelação aberta sobre a obra da redenção, do sacrifício vicário de Cristo na cruz, para mim e para você. A natureza incondicional da aliança de Abraão. Deus reafirma a sua aliança para Isaac, né? Gênesis 26, versículo 3 e 4, e confirma também para Jacó, o patriarca Jacó, Gênesis 28, versículo 14 e versículo 15. Esse eu irei, ou eu serei contigo, é Deus reafirmando a aliança. Um detalhe a se observar é que Deus reafirma a aliança, dizendo eu irei, eu serei contigo, etc., em meio aos pecados dos patriarcas. Aqui fica aquele carimbo dessa aliança incondicional de Deus. Eu vou fazer e vou realizar, independentemente da situação. Glórias a Deus por isso. Estamos chegando aqui ao final dos nossos estudos, e eu queria deixar uma palavra para você que está até aqui, até o final desta aula de hoje. Segundo a epístola de Pedro, no capítulo 3, ali vai deixar registrado que nos últimos dias se levantarão muitos escarnecedores, que eles vão dizer assim, com sarcasmo, né? Aonde está a promessa da vinda do Senhor? Desde que nossos pais já morreram, se ouve falar que está vindo, mas tudo está do mesmo jeito, conforme a criação. Então, esse tempo é o tempo em que nós estamos vivendo, né? Está dizendo ali em 2 Pedro capítulo 3. Porém, Jesus vai dizer
que em Mateus capítulo 24, versículo 37 ao versículo 39, sobre a volta. Porque quando se pergunta para Jesus, o Senhor vai voltar? Quando? Como é que vai ser isso? Aí ele dá uma explicação em Mateus 24, 37 ao 39. E essa explicação de como ele vai voltar, ele faz menção que será como nos dias de Noé. E eu gosto da tradução também, a NVT, a nova versão transformada, que é uma linguagem mais moderna, fala assim como nos dias de Noé, que eles farreavam, banqueteavam, né, casavam-se, davam-se em casamento. Ou seja, é uma época em que as pessoas não estão preocupadas com a volta de Jesus. Eles não estão preocupados se vai acontecer, não vai acontecer. Eles estão preocupados apenas em realizar os desejos das corrupções dos seus corações. Só que é interessante que quando o dilúvio veio, a porta se fechou por fora. E quando essa porta, o anjo do Senhor fechou por fora, as águas vieram. Só que as mesmas águas que sucumbiram os ímpios, foi as mesmas águas que fez com que a arca flutuasse sobre as águas. É interessante você observar também que parece uma ironia divina, que 150 dias, exatamente, 150 dias levou para que as águas do dilúvio pudessem abaixar e Noé sair. Gênesis 7, versículo 24, onde diz assim: e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, o equivalente a 5 meses. Só que, quando nós lemos o livro de Apocalipse, no capítulo 9 e no versículo 11, nós vamos perceber que os mesmos 150 dias, ou seja, 5 meses, é quando, no período da grande tribulação, os homens serão atormentados por demônios, literalmente, onde serão ferroados como o escorpião, onde fugirá deles a morte, e eles serão atormentados, em Apocalipse capítulo 9, versículo 11, durante 5 anos, 150 dias. E o apóstolo João, ao compilar o livro de Apocalipse, ele não faz menção de que a igreja estará passando pela tribulação, porque é notório saber, como cremos, a igreja estará, né, já foi arrebatada, ela já estará na festa das bodas do Cordeiro de Deus. Oh, glória! Aleluia! Na próxima aula nós vamos falar da teologia na era mosaica e da teologia na era monárquica. Estudaremos o pacto de Deus através da vida de Moisés e através da vida de Davi. Então não perca a próxima aula, pega a Bíblia, a caneta, o papel, anote e convide mais algum irmão e vamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Eu vou encerrando essa videoaula por aqui e desde já agradeço a tua participação e que Deus continue te abençoando. Shalom Adonai.